Olá pessoal, sou o professor André Valente, sou seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre figuras de linguagem. Vamos nos atentar a algumas figuras de palavras e as figuras de sonoridade. Quais são os principais exemplos e quais efeitos elas causam quando utilizadas na comunicação? Vamos lá? Então, agora vamos falar sobre a hipérbole. O que é a hipérbole? Olha só, hiper, tá? Hiper lembra o quê? Algo grande, né? Hipérbole é o exagero, tá? E aí, nada mais justo do que trazer aí Cazuza, né? Com a sua música Exagerado. Olha só o que ele diz, né? Você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais. Olha o exagero, pra mim é tudo ou nunca mais, por você eu largo tudo. É lógico que uma pessoa quando diz isso, ela não tá ali muito falando a verdade, ela não vai exatamente largar tudo, né? Quando ela diz pra mim é tudo ou nunca mais, tem uma grande dose de exagero aí, tá? Esse exagero é que é chamado de hipérbole. Tá? Então, quando você diz assim, eu tô morrendo de fome, você não está literalmente morrendo de fome. Eu vou beber uma caixa d'água. Você não vai beber literalmente uma caixa d'água. Mas você diz isso para mostrar quanta sede você está sentindo, quanta fome você está sentindo. Tá? Então, isso é que é a hipérbole, é esse exagero para dar uma certa expressividade ao que eu quero falar. Tá? O eufemismo, o que é o eufemismo? Tá? Diferente da hipérbole, que é o exagero, o eufemismo é a tentativa de atenuar, amenizar, o significado de alguma palavra, de alguma expressão que pode ser ali um pouco agressivo, um pouco doloroso, um pouco pejorativo. Tá? O eufemismo é isso, ele busca amenizar, suavizar, tornar mais leve a mensagem. Por exemplo, aqui na música Cálice de Chico Buarque, quando ele diz assim: como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. O que ele faz aqui? Ele sabe que quando as pessoas ouvem, elas entendem o que ele quis dizer, né? Porque a gente tem ali algumas rimas que vão se sucedendo, né? Quando ele fala que, por exemplo, tragar a dor, engolir a labuta, né? Mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. E depois ele diz, de que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Né? Ele sabe que as pessoas entendem, né, o que ele quis dizer aqui. Só que aí, para amenizar o impacto, para, né, também criar ali um elemento surpresa, claro, mas para amenizar o impacto do que ele queria dizer, ao invés de falar exatamente o que ele gostaria de dizer, ele diz filho da outra. Né? E isso ameniza um pouco a força da expressão que ele ia usar. Tá? Então isso é o eufemismo, é essa tentativa de suavizar, né? Ao invés de dizer assim, olha, alguém morreu, diz assim, olha, alguém partiu, né? Alguém se foi. Tá? Dependendo do contexto, você pode dizer fulano descansou, não está mais entre nós. Né? Então são formas de suavizar, são formas de tornar mais leve aquilo que foi dito. Eu gosto muito de um eufemismo usado por Machado de Assis no seu livro Dom Casmurro, quando ele diz assim, os meus amigos são de datas recentes, todos os mais antigos já foram estudar a geologia do Campo Santo. O que é a geologia? Estudo da Terra. E o Campo Santo é o cemitério. Então, o que significa estudar a geologia do Campo Santo? Significa, os meus amigos já morreram. Mas, para não dizer que eles morreram, poeticamente ele diz, estudar a geologia do Campo Santo. Isso é o eufemismo. Solta a vinheta de curiosidade.
A música Cálice, ela foi escrita por Chico Buarque e Gilberto Gil, justamente numa época em que estava ali acontecendo a Semana Santa. Então eles estavam no apartamento de Gilberto Gil, e ali pensando sobre tudo que estava acontecendo no Brasil naquele momento, no contexto da ditadura, pensando sobre todas as perseguições, a censura e tudo mais, e eles pensaram em associar o contexto da Semana Santa ao que estava acontecendo. E se lembraram daquela passagem bíblica em que Jesus, já ali com medo, sabendo do que poderia acontecer com ele, ele faz ali a sua oração e pede a Deus que se pudesse tirasse dele esse cálice que ele teria que provar, que ele teria que beber, aquele cálice amargo. E aí eles compõem essa música. E claro, que havia também a intenção de brincar com a censura, a ideia da censura. Então ele usa um jogo de palavras aqui. A palavra cálice, que dá nome à taça, mas também é a mesma sonoridade da expressão cale-se, ou seja, fique quieto, remetendo aí à ideia da censura. Um outro exemplo de eufemismo tá aqui, nessa música da Marília Mendonça, Inclusive que essa música foi bastante lembrada aí por ocasião da trágica morte da cantora, Que é a música que diz assim: quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Então quando ela diz aqui, sabe, lá no céu, aquela estrelinha, hoje é a minha morada, a gente tem a sensação aí que essa música remete aí a uma criança, que não entendia muito bem o fenômeno da morte e a alguém que estaria ali dizendo para essa criança, então, a estrelinha que está no céu, que eu sempre mostrei para você, hoje ela é a minha morada, hoje eu estou morando nessa estrelinha, ou seja, a pessoa morreu e está ali trazendo essa mensagem. O pleonasmo, o que é o pleonasmo? Cuidado aqui para não confundir a figura de linguagem pleonasmo com o chamado vício de linguagem pleonasmo. O que é o conhecido como vício de linguagem? É um pouco aquela ideia de que algumas expressões em determinados contextos elas não teriam a necessidade de ser usadas, porque elas são repetitivas. Então, coisas do tipo entra para dentro, sai para fora, cair para baixo. Então, isso seriam expressões que são pleonasmos, repetições. E algumas formas de pleonasmo podem ser consideradas viciosas, ou seja, um erro na linguagem. Na verdade é muito difícil diferenciar o que é um pleonasmo, que é um erro, que é um vício, de um pleonasmo que é uma forma de expressão, porque, por exemplo, no nosso dia a dia, muitas vezes o pleonasmo é uma forma de expressão, é uma forma de ênfase. Quem de nós que muitas vezes não ouviu das nossas mães, dos nossos pais, entra pra dentro agora! Então aquela forma de dar uma bronca e que tem um pleonasmo aí. Mas por quê? Porque é uma forma de expressão, Então o pleonasmo é a repetição, é essa redundância, A gente consegue ver aqui, por exemplo, na música do Gilberto Gil, quando ele diz aqui, Vamos fugir pra outro lugar, baby. Quer dizer, fugir para outro lugar. Não é possível fugir para o mesmo lugar onde você está. Então, se você vai fugir, você necessariamente vai para outro lugar. Então, seria desnecessário dizer fugir para outro lugar. Por isso, nós podemos dizer que há aí um pleonasmo. Mas lembrando que a gente está falando de figura de linguagem. Então, por que Gilberto Gil coloca esse pleonasmo na sua música? Ele faz isso porque ele quer dar a expressividade. Tem que lembrar que essa música é uma versão, Então ele pegou uma música cantada em inglês e trouxe para o português, e aí ele vai adequar a sonoridade para encaixar a letra que ele cria na melodia que já existe, Então tem todas essas questões que envolvem aí a figura de linguagem, Mas é um exemplo de pleonasmo. Outro exemplo aqui é a música do Charlie Brown Jr., que diz assim: Longe de você, eu preciso de algo mais, eu vivo
na espera de poder viver a vida com você. Ah, por que viver a vida é um pleonasmo? Ué, porque viver é ter vida, né? Então só é possível viver a vida, não é possível viver a morte, né? Então viver a vida é um pleonasmo aí, tá? Na verdade, esse pleonasmo tem um nome específico, inclusive. Quando a gente usa o mesmo radical de duas palavras ali e cria uma redundância, isso se chama tautologia, tá? Então, é viver a vida, tá? Então, chover a chuva, tá? Chove a chuva. Isso também é uma tautologia, é também um pleonasmo. A personificação ou prosopopeia, nome difícil, né? Guarda aí personificação, tá? O que significa isso? Bom, personificar, tornar uma pessoa, tá? É atribuir características de ser vivo, de ser humano ou a animais, tá? Características de ser humano a animais ou a objetos inanimados, tá? Então, objetos em geral, né? Atribuir características humanas a seres que não são humanos, não têm essas características, não tem como ter essas características. É dar vida, né, a coisas que não têm essa ideia, tá? Então, por exemplo, aqui. A lua, tal qual a dona do bordel, e dia cada estrela fria, um brilho de aluguel. Dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Né, então aqui de João Bosco e Aldir Blanc, o Bêbado e a Equilibrista. Ah, outro grande clássico da nossa música, né? Também cantado na voz de Elis Regina. Então aqui, ó, a lua tal qual a dona do bordel, tá? A lua é um astro, né? Ela não pode ser dona de um bordel, né? Mas atribui-se a ela essa característica. Então, isso é uma personificação, tá? Pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel, tá? Então a lua pedia, né? Como se a lua pudesse ter um comportamento de pedir, tá? A esperança dança, né? A esperança é um sentimento, né? Então, esses sentimentos não têm essa característica de dançar, mas aqui foi atribuído a esperança como se ela fosse um ser vivo, tudo bem? E agora nós vamos começar a falar das figuras de sonoridade. São aquelas figuras que exploram os sons da língua, os sons das palavras, a combinação desses sons, para criar certos efeitos, certas ideias, certos sentimentos. A primeira figura de linguagem que nós vamos falar se chama aliteração. O que é a aliteração? A aliteração é a repetição de sons consonantais, tá? Esses sons consonantais, com a ideia de criar algum tipo de efeito, algum tipo de sentimento, a partir desses sons consonantais. Então, por exemplo, aqui, na música de Vinícius de Moraes, presta atenção. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Olha só que interessante, né? E a música continua. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato, pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou no puleiro. Olha que interessante, ele vai brincando, né, com pato, pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco. Então, né, o pato, pateta, pintou. Tá? Lembrando o quê? Lembrando o próprio som do pato, né? Pato, pateta, pintou, pato, né? Então, lembra o pato, tá? Esse som, essa repetição lembra o próprio pato, né? Lembra o jeito do pato andar, inclusive, né? Lá vem o pato, pataqui, patacolá, né? Então, a ideia é criar mesmo a imagem do pato, tá? Principalmente porque esse disco que tem essa música foi dedicado a crianças. Então a ideia é um pouco criar essa fantasia na cabeça das crianças, brincar com a sonoridade, brincar com as imagens, né? Despertar a imaginação, tá? Então essa é a aliteração. A outra figura de sonoridade é a assonância. A assonância, ela é
a repetição das consoantes, dos sons consonantais, diferentes da aliteração aí, tá? Então, aqui, por exemplo, olha, na música Vilarejo, aqui cantada por Marisa Monte, né? Quando ela diz assim: há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Então tem toda uma brincadeira com as vogais aí para criar essa sensação da leveza, da alegria, de um lugar calmo, de um lugar tranquilo, né? Olha lá, onde areja, ó, há um vilarejo, reparem nas vogais abertas, né? Vilarejo ali, né? Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Então tem toda essa abertura das vogais, essa sonoridade toda passa a ideia do vento, do frescor, da leveza, da tranquilidade. Então, junto com o que está sendo dito na canção, essa sonoridade colabora para criar essa sensação de paz, de leveza, de tranquilidade desse vilarejo. A onomatopeia. O que é a onomatopeia? A gente está acostumado com as onomatopeias nos quadrinhos, né? Quando a gente lê lá nos quadrinhos, lá o som de alguma coisa quebrando, de alguma coisa batendo, de alguma coisa caindo, né? De uma explosão. Então, essas representações desse som são chamadas de onomatopeia. E na poesia, na literatura, na linguagem, na letra de música, a onomatopeia também acontece, só que de uma maneira um pouco diferente. É muitas vezes a utilização de certas palavras ou certas combinações de palavras que remetem à ideia de sons da natureza. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, na música do Fala Mansa. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Então veja, a onomatopeia da risada, né? Ha, 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 ha. Então brinca com esse som, né? Coloca ali, para falar que tá rindo, já bota o riso na música, tá? E o clássico aí, mais atual aí da música, né? Lá de coração, cachorro, lá de coração. Então esse au, ele é o cachorro latindo, tá? Então, isso é uma onomatopeia. E chegamos aí ao final dessa nossa aula e vamos a uma reflexão sobre o conteúdo de hoje. Se você não consegue entender o meu silêncio, de nada irão adiantar as palavras. Oscar Wilde. É isso, não deixe de consultar mais conteúdos aí na sua plataforma. Até a próxima aula, bons estudos!